Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. A primavera você trouxe a mim as minhas feridas, flores fez nascer e em meu peito um seu. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. Eu levo os meus olhos para além dos montes, eu sei que de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, ele vem
somente o nome Yeshua. Cante a Ele, Yeshua. Eu sinto nessa manhã que o Espírito Santo, Ele quer levar alguns de nós aqui das águas rasas para as águas mais profundas. Eu sinto que ainda existe dentro de nós algumas coisas que estão limitando o Espírito Santo, mas isso não é um problema, porque Ele é bom, Ele é gentil, Ele está neste lugar. Tudo que nós precisamos fazer é nos render à Sua presença. Tudo que nós precisamos fazer é dar um passo para entrar no Seu rio. E
abandonar as nossas resistências. E o Espírito Santo nos convida nessa manhã. Deixa eu te levar para onde só eu posso te levar. Deixa eu te levar para a intimidade. Deixa eu te levar para as águas profundas. Deixa eu te revelar o Filho do Homem, o Filho de Deus. Deixa eu te revelar aquele que morreu por você, aquele que te amou primeiro. Deixa eu te revelar Jesus nessa manhã. E à medida que nós cantamos, Ele abre o nosso entendimento para compreender o valor desse Yeshua, a beleza desse Deus que nós adoramos, a santidade desse Deus que nós contemplamos. Nós levantamos o Teu nome, Deus, e só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Yeshua, não há outro nome. Todo nosso amor, meu amado, quem te ama, o mais velho, o mais velho. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre
nascemos para te amar. Nós nascemos para te amar, Yeshua, porque nos amastes primeiro. E nós dizemos essa manhã, tu tens todo o nosso coração. Tu tens todo o nosso coração. Só tu és santo, só tu és santo, separado, só tu és santo. Sim, Yeshua, teu é o reino, e nós cantamos, só tu és santo. Tu és lindo, Deus, tu és santo, Deus, tu és lindo. Cante isso, uma última vez, tu és lindo, tu és lindo, Deus, tu és santo, Deus, tu és lindo.
Yeshua. Oh, nós cantamos o teu nome nessa manhã. És tão lindo, és tão lindo, és tão santo. Oh, Jesus. Canta, Yeshua. Oh, Jesus, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Oh, Deus, a tua presença, Senhor, é tudo que importa para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua glória, Senhor, que nos toca, que nos transforma, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, sendo tão grande, Senhor, escolheu habitar entre nós, escolheu estar conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não olha, Pai, o quão pequenos, o quão defeituosos, ou o quão limitados nós somos, Paizinho. Oh, mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, ainda assim, o Senhor nos chama como filhos, o Senhor nos atrai. Oh, obrigada, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos tanto do teu amor, Jesus. Para onde nós iríamos, Senhor? Oh, Deus, se não fosse o teu amor por nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos amou com amor eterno, o Senhor nos amou. Oh, Senhor, o Senhor nos atraiu para perto, Senhor, mesmo nós sendo pecadores, mesmo, Senhor, nós sendo falhos. Oh, Jesus, obrigada por esse amor, Senhor, que não olha as nossas imperfeições. Oh, Pai, por esse amor que não faz acepção de pessoas. Por esse amor que é tão grande, tão profundo. Deus, que nos preenche, nos constrange, Senhor, e nos faz querermos estar perto, Senhor. Oh, e nos faz, Senhor, queremos entregar os nossos corações a Ti, Senhor, intensamente. Oh, Deus, nós te adoramos, Yeshua. Nós te adoramos, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Nós te adoramos, Senhor. Yeshua HaMashiach. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus. Amém. Você pode se assentar. Se quiser ficar em pé também, só não ficar na frente de alguém. Amém. Muito bom nós estarmos neste lugar, adorando ao Senhor juntos. É algo que eu tenho certeza que você está com esse mesmo sentimento, né? De presença do Senhor neste lugar, de privilégio nosso de estarmos reunidos, de fazer parte de algo tão especial, né, que Deus tem nos chamado a fazer,
Tudo isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver com homens, com ninguém, com nenhum de nós, amém? É algo que o Senhor tem nos chamado para nós fazermos parte do seu reino, amém? E quando o reino é dele, ele se manifesta, amém? Ele é sempre presente, e tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, desde o momento que você saiu da sua casa hoje, é adoração. Não é o fato de você estar aqui cantando que você começa a adorá-lo. O fato de você se colocar neste lugar, de sair da sua casa, de escolher estar neste lugar reunido com os irmãos, buscando aquilo que Ele tem para você, mas também entregando a Ele aquilo que você tem, os teus melhores, né? E os nossos domingos de manhã, fala a verdade, né? É um tempo assim bem precioso, né, para todos nós. Então, isso é adoração. Você estar aqui nessa manhã é adoração. Nós estarmos aqui reunidos, nos encontrando, é adoração. Amém? Nós conversarmos ali na entrada deste lugar é adoração. Nós cantarmos é adoração. Nós agora, quando nós vamos orar neste momento, simplesmente para entregar a Ele os nossos dízimos, ofertas, é adoração. Quando nós ouvimos a palavra, é adoração. Quando nós saímos deste lugar, é adoração. Aleluia. Tudo se manifesta. Tudo faz barulho de adoração neste lugar, amém? Então existe muita liberdade quando nós estamos assim, nos reunindo com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e tudo é leve, não é verdade? Então eu gostaria de orar com vocês agora, para que você pudesse trazer diante do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, fazendo parte de tudo isso, amém? Adoração ao Senhor. Ele te conhece. Não é aquilo que você traz que faz uma diferença no teu relacionamento com Deus, mas isso também é adoração, amém? E Ele nos mostra isso, nos revela na sua palavra, amém? Fecha um pouquinho os teus olhos. Também eu vou orar com você nessa hora que precisa de uma intervenção da parte do Senhor na sua área financeira, para que Deus possa trazer o socorro dele. A Bíblia diz que existe um socorro bem presente no momento da nossa maior dificuldade. E se você se encontra assim, no momento de dificuldade, também nós vamos orar juntos. Porque na unidade existe muita fé e existe uma liberação do sobrenatural de Deus. Amém? Então, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos neste lugar, Pai, em adoração ao Teu nome. Pai, é isso que nos importa, Senhor. Adorá-lo, Pai. Louvar o Teu nome, Pai. Ter o nosso coração neste lugar, Pai, de gratidão, Pai, de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Pai, nessa hora nós trazemos, Senhor, as ofertas, os dízimos, também para Te adorar, Senhor. Pai, mas nessa hora, Senhor, toda dificuldade que o Senhor conhece, Senhor, que está entre nós. Pai, agora, pontualmente, Deus, em questões financeiras, Pai. Deus, de necessidades, Pai, que diz respeito, Pai, à provisão, que diz respeito, Pai, ao trabalho. Nessa hora, nós juntos, Pai, pedimos, Senhor, o Teu socorro nessa hora, presente, Senhor, neste momento, neste lugar, Pai, que pode nos atingir com algo novo, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus criativo, Pai, que cria onde não existe possibilidade, onde as portas estão fechadas. Então nessa hora nós liberamos essa Tua palavra para nós em fé, Senhor. Pai, de liberação, de provisão para todo aquele que neste momento está precisando, Senhor. Pai, nessa hora nós oramos assim no Teu nome, Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai, para testemunharmos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai, para que o Senhor seja mais conhecido, Pai. Que o Teu nome seja, Pai, mais conhecido nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, igreja. Que prazer. Que prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Como é que vocês estão? Bem. Que bom, que bom. Tudo bem? Tudo a posto? Gente, que privilégio estar aqui com vocês essa manhã e compartilhar um pouco. Esse vídeo é muito forte, né? Esse tema, na verdade, para nós como igreja, e fala sobre o selfless, né? O nosso eu sendo anulado. E nessa manhã tem a ver um pouco do que eu quero falar com vocês, mas antes disso eu queria pedir para você fechar os olhos mais uma vez, se a gente puder orar nesse momento.
se colocar diante do Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã, Deus. E, Senhor, nós dizemos que nós esperamos por você, Espírito Santo. Senhor, a nossa esperança está em você, a nossa expectativa está em você nessa manhã. Os nossos olhos se voltam para você, Jesus, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, só o Senhor pode dar o pão que o nosso espírito necessita nessa manhã, Jesus. E nós agora queremos vir até os Teus pés, Jesus, e dizer que nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, Jesus. Senhor, não existe nenhum homem, não existe, Senhor, nenhuma estrutura, não existe, Pai, nada que possa nos satisfazer, que possa dar aquilo que nós precisamos. E tudo que nós queremos é o Senhor nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, vem e fala aos nossos corações nessa manhã. O Senhor é livre para liderar, Senhor, este tempo. Revela-nos Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou mudar uma configuração aqui que o meu celular fica apagando. Isso poderia ser um problema. Amém. Gente, estou muito feliz, como eu falei, de estar aqui com vocês. E eu creio que o Senhor tem algo para essa manhã, o Senhor tem algo para hoje. E eu queria falar com vocês sobre algo. E o título da minha mensagem, daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, é Simplesmente Jesus. E eu queria falar um pouco em cima disso nessa manhã. Eu queria te pedir para abrir sua Bíblia, se você puder, no livro de Colossenses comigo, capítulo 1. Eu queria falar um pouco sobre simplesmente Jesus, o que seria esse conceito, né? O Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na verdade, sobre o fato de que eu não preciso de nada além do próprio Cristo, né? Eu queria que você repetisse essa frase comigo. A gente vai falar algumas vezes hoje, mas fala: eu não preciso de nada além de Jesus. Eu não preciso de nada além de Jesus. Nós não precisamos de nada além dele. E eu fico muito feliz em ver o que está acontecendo aqui. Quando eu cheguei, na verdade já estava ouvindo desde lá da Itália. Depois, acho que vocês sabem, né, mas eu vim para o Brasil para fazer uma escola. Eu estive por 3 meses em uma escola lá no interior de São Paulo. Depois, por mais 3 meses, a gente esteve aí. E, inclusive, o Daniel, que está aqui nessa manhã, estava comigo lá. E foi onde a gente se conheceu. A gente esteve 3 meses pelas nações, pregando o Evangelho. A gente viu muita coisa acontecer. Num contexto muito diferente, que é o Oriente Médio. Mas, eu já estava ouvindo desde antes o que estava acontecendo aqui. O que o Senhor estava fazendo já nos corações, a fome que existia nesse lugar, nessa cidade, por Jesus, ouvindo dos meus pais, ouvindo o que estava acontecendo. E eu realmente fico muito feliz de ver o que está acontecendo com os meus próprios olhos agora, de chegar aqui e ver isso, né? E ver nada mais, nada menos do que a obra do próprio Deus. Amém. O que só o Senhor pode fazer, né? Que é unir a gente debaixo de um mesmo propósito, como um só corpo e uma só missão nessa cidade. Eu tenho muita expectativa para esse começo, para o que está acontecendo nesses primeiros meses da igreja aqui em Floripa, porque eu consigo enxergar já o que isso vai ser. Aleluia. Amém. Eu consigo enxergar que é uma pequena semente que vai frutificar ainda em uma proporção muito maior, amém? Nessa cidade, nessa nação. E eu queria ler com você Colossenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, elas estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Queria ler mais uma vez, pedir a tua atenção nesse versículo. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, elas estão se propagando por todo o mundo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Amém?
eu realmente consigo enxergar nesse texto o que tem acontecido nas nações, o que tem acontecido no Brasil, mas o que tem acontecido aqui em Floripa. O que o Senhor tem feito aqui. Essa semente, o próprio Evangelho, as boas novas da graça de Deus, é como Jesus fala sobre isso, e ele fala naquela parábola, não sei se você lembra, do pequeno grão de mostarda. Ele diz, o reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças, a menor de todas as sementes. Porém, você não entende como ela cresce, você não entende como o processo acontece, mas ela se torna a maior de todas as árvores depois do tempo. Ou seja, o reino de Deus é assim. O reino de Deus, aparentemente, aos olhos humanos, ele não é nada, ele parece uma coisa fraca, sem sentido, talvez, loucura para o homem. Talvez algo pequeno demais que a nossa mente não consegue entender. Mas o potencial que existe nessa semente é o potencial de transformar vidas, de transformar cidades, transformar nações inteiras, até que o reino dos céus venha eternamente. E é isso que está acontecendo. Eu sinto, quando eu leio isso, eu imagino Paulo falando isso para a igreja de Colosso, né, essa carta aos Colossenses, ele dizendo, essa semente, ela tem crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive uma experiência que eu posso dizer, o dia em que eu entendi a graça de Deus, esse foi o dia que a minha vida realmente mudou. Esse foi o dia que eu olho para trás e eu provavelmente devia ter entre 13 e 14 anos, mas eu me lembro desse dia em que eu tive uma compreensão clara do que era a graça de Deus. E no momento em que eu entendi a graça de Deus, eu posso olhar para trás e falar, caraca, aquele momento ali é onde a minha vida mudou. Onde eu falei, sim, Jesus, eu quero entregar tudo para o Senhor. É essa vida que eu quero viver. É o Senhor que eu quero seguir. Até o fim. E por que a graça de Deus? Eu queria falar rapidamente com você sobre esse conceito. E a gente vai fazer uma construção nessa manhã. Mas a graça de Deus, quando Paulo fala aqui a verdade sobre a graça de Deus, ela nada mais é do que uma pessoa. E a graça de Deus se chama Jesus Cristo. A graça de Deus é uma pessoa. E eu me lembro no meu quarto, quando eu estava lendo esse livro, e quando eu tive o meu primeiro encontro com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o único que pode nos revelar Jesus. Eu lembro quando eu tive esse encontro no meu quarto, e eu lembro que aquele dia lá foi quando os meus olhos foram abertos no meu entendimento para entender o que era a graça de Deus. E aquele livro ele falava um pouco sobre a graça de Deus, como eu quero que você imagine essa figura comigo, como se fosse um carro. A graça de Deus como se fosse uma Land Rover, o melhor carro que você pode pensar e imaginar. Tem todos os recursos. Uma Charan, para quem não sabe, é o carro que a gente tem lá na Itália. Ela, digamos que é bem eficiente. É uma Tesla italiana. É bem eficiente, bem econômica. Vamos ficar por aí, porque... Mas, eu quero que você imagine comigo, para a gente tentar falar sobre a graça. O melhor carro que você possa imaginar. Pensa, naquela Land Rover, naquele SUV, naquele carro que tem tudo. Você até esquece que o carro dirige, porque tem tanta coisa, tanto botão, tanto recurso, ar-condicionado, aquecedorzinho no banco. Esse carro. A graça de Deus é como se fosse esse carro. E eu lembro que esse livro que eu estava lendo, vocês talvez conheçam o autor, ele se chama John Bevere. Eu não sei aqui quem já leu algum livro dele, mas eu particularmente gosto muito dele e da maneira como ele ensina a palavra de Deus. E eu lembro quando ele estava falando sobre esse conceito em um livro chamado Extraordinário. Não sei quantos aqui já leram esse livro, mas é extraordinário. Onde tem banheiro? O que você... Onde tem banheiro? O banheiro. Então o livro se chama Extraordinário, o que você foi destinado a viver, né? Esse é o título do livro. E eu lembro que o John ele fala sobre a graça de Deus num momento com essa metáfora. Ele fala assim, como se fosse um carro, e pensa que eu, um ocidental, um americano, eu chego levando esse carro que tem tudo, eu vou para o meio de uma tribo
indígena que não sabem, nunca entrou em um carro. Vamos dizer, uma tribo de pessoas que não conhecem o que é carro, o que é automóvel. Pessoas que não... Porque elas não precisam sair dali, a vida delas acontece naquela aldeia, naquela tribo, vamos imaginar. Então imagina comigo, pessoas que não sabem o que significa o conceito de um automóvel, nunca viram na vida o que é. E vamos dizer que você chega lá, né, com todo o seu conhecimento, como um brasileiro, um ocidental, e você apresenta esse carro para aquela tribo. Você fala, olha só esse carro aqui, cara, você leva essa Land Rover, aí esse carro que você imaginou, né, que tem todos aqueles recursos, super top. E vamos dizer que você começa a explicar para aquela tribo assim, você chega lá pro cacique, ele chega aí, você fala, opa, cacique, tudo bem? Então, cara, a gente sentiu de dar um presente aqui para você, para essa tribo, e esse conceito, esse presente é um carro. Ele falou, carro? O que é isso? O que é isso? Ele fala, não, um carro é um automóvel, é uma invenção aí da humanidade para facilitar um pouco a vida, né, da sociedade. E ele começa a explicar o que é o carro, mas na verdade, antes de explicar, ele vai mostrar para ele, né? Vamos dizer que você chega, leva esse cacique dentro do carro e começa a mostrar, olha só, ele tem tudo. Cada botão aqui, ó, esse botão aqui aquece, esse botão aqui refrigera, esse botão aqui é o piloto automático, ó, esse carro aqui abre automático, a direção é elétrica, temos aqui um sistema não sei do que. E você passa lá 2 horas explicando para o cacique as várias funcionalidades daquele super carro que você está super empolgado para apresentar. Ótimo, você vai embora, né? Pega lá o seu avião, volta para sua casa e a vida daquela tribo continua. A vida daquela tribo continua e eles têm agora um carro. Caraca, eles podem agora se locomover, eles podem, talvez o que eles faziam em um dia, eles podem fazer agora em 1 hora, de 2, 3 horas dirigindo um carro, né? Eles podem chegar a distâncias com um tempo muito menor. Mas, digamos que a gente tenha esquecido de falar uma coisa. E você volta 6 meses depois para ver como é que estava indo. O que aquele carro, o que aquele presente super diferente tinha mudado na vida dessa tribo, né? O que esse carro tinha mudado? Será que eles tinham fundado novas aldeias? Será que eles tinham descoberto outras coisas, mercados? Onde será que eles tinham ido? O que será que eles tinham fazido? Porque agora eles tinham um carro. E digamos que a gente volta lá e nos deparamos com a seguinte situação. Os índios estão todos lá dentro daquele carro, só que o carro está no mesmo lugar. E eles estão lá, e de noite eles vão para o carro, porque fica frio, então eles vão lá se aquecer no carro. E quando tem muito calor no verão, eles vão usar aquele carro para o ar-condicionado. E eles estão ali, e eles, nossa, essa poltrona é super confortável, e eles se acostumam. Eles se acostumam com as diversas funcionalidades daquele carro, com tudo aquilo que ele poderia oferecer. Porém, um problema. Nós esquecemos de falar a principal função de um carro. Quando a gente explicou, talvez na nossa cabeça era tão óbvio que a gente omitiu um detalhe que na verdade era o principal. O carro serve para você dirigir, para você se locomover, para você alcançar distâncias longas em um tempo curto. Afinal, essa é a principal função, esse é o motivo, né, do carro, do automóvel existir. Esse pequeno detalhe fez com que aquela tribo vivesse por aqueles 6 meses sem entender o que de fato o carro era. E eu temo que com a graça de Deus a mesma coisa aconteça. Na nossa mentalidade, eu estou falando aqui do Ocidente, porque nós estamos em uma sociedade muito parecida, o Brasil muito influenciado pelos Estados Unidos, né, na maneira de pensar. E eu temo que muitas vezes aconteça a mesma coisa com a graça de Deus. A gente talvez tenha perdido qual é a principal função da graça de Deus. Como eu falei para você, a graça de Deus é a própria pessoa de Jesus, né? Se existe uma coisa que define a graça de Deus, essa coisa na verdade é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Porém, o que eu estou querendo dizer aqui é que nesse mesmo livro, o John ali, quando ele usou essa metáfora, eu lembro que o Espírito Santo abriu os meus olhos e falei, nossa, é isso, essa é a graça de Deus. E ele continuava naquele livro, e ele falava assim, que existe uma pesquisa nos Estados Unidos,
onde foi feita a pesquisa em diversas igrejas. Em todas as igrejas americanas, 97, eles pediram para as pessoas colocarem definições do que para eles representava, do que era a graça de Deus para você. O que é a graça de Deus para você? E daí, beleza, as pessoas preencheram lá aquela folhinha, né, e colocaram ali 1, 2, 3 definições principais do que para eles era a graça de Deus. E foi constatado que 97% das pessoas nessa pesquisa não tinha entendido a principal função da graça. Tinham colocado lá perdão dos pecados, favor imerecido, acesso aos céus, todo esse tipo de coisa. E a verdade é que a graça é todas essas coisas. A graça é sim o favor imerecido de Deus, a graça é sim o favor que nós não merecemos, e ela é o perdão dos nossos pecados. Tudo isso está incluído no pacote de graça. Tudo isso são funcionalidades desse carro, são o aquecedor, o ar-condicionado, a direção, tudo isso faz parte desse pacote. O nosso acesso ao céu somente pelo sangue de Jesus, o nosso perdão, a nossa justificação. Porém, o Novo Testamento apresenta a graça de Deus com uma definição principal. A graça de Deus, ela é todas essas coisas sim, mas a graça de Deus, ela principalmente é o poder de Deus. Amém. É dessa maneira que o Espírito Santo escolheu, através dos apóstolos, revelar, quando a gente lê na palavra, a principal função da graça. E nessa pesquisa, 3% apenas das pessoas tinham preenchido que a graça era poder, era a capacitação sobrenatural de Deus. Isso significa que se 3% da igreja nos Estados Unidos estava entendendo a graça de forma errada, não sabia que a graça era a capacitação de Deus, significa que 3% só da igreja estava crendo nessa verdade. E a graça se acessa pela fé. Se eu não sei, não tem como eu crer. Se eu não creio, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não vivo. E a gente vê 97% da igreja em uma nação como os Estados Unidos, considerada uma nação cristã, considerada uma nação exemplo. Mas, gente, eu queria falar de uma verdade para vocês aqui. Onde existe um mundo perdido, existe uma igreja que está dormindo. Onde existe um mundo perdido, existe por trás disso uma igreja que está dormindo. E essa sonolência espiritual que eu quero falar para você hoje, ela é acerca justamente de um entendimento errado que muitas vezes a gente pode ter sobre a graça de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 5. E a gente vai ler um texto dos versículos 15 ao 17. Continua falando sobre isso. Mas então, como eu falei, a graça de Deus, a gente vai entender aqui na própria palavra a principal definição, como eu falei para você, a graça de Deus é a capacitação que Ele nos concede. Mas a gente vai entender isso. Romanos 5, capítulo 5, versículo 15, vai dizer, até o 17. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou maior. Você percebe comigo aqui como que Paulo está se referindo à graça de Deus? A graça aqui, ela é sim, ele fala como o perdão de Deus, porque a gente vai ler aqui que ele fala, por meio dela fomos justificados. O que nos justifica é o que nos faz agora a gente ser reconciliado com Deus. E com o pecado isso não era possível. Então sim, o fato de que agora nós somos perdoados dos nossos pecados é uma obra da graça de Deus. É uma obra somente da graça de Deus. E ela é completamente importante. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou amado por Deus.
Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1 vai dizer, não existe mais condenação, não existe mais culpa. Mas existe uma verdade que às vezes eu acho que nós estamos nos esquecendo. Que o livro de Romanos vai falar. A dádiva de Deus para reinar em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que significa isso? Reinar em vida. Significa, amigos, que a graça de Deus, ela veio não só para nos perdoar, mas ela veio para nos transformar. E aí é onde a graça de Deus começa a operar de fato. Nós cremos na obra da cruz. Nós cremos no sangue derramado de Jesus. Nós cremos na obra perfeita que já foi consumada. Essa fé nos dá acesso a uma coisa chamada graça de Deus. Amém? Que é, na verdade, um atributo do próprio Deus. Essa graça que nós recebemos, ela nos perdoa porque agora nós jamais poderíamos nos apresentar diante de Deus pela nossa própria justiça. E falar assim, Deus, olha para mim. Né? Não tem erro aqui. Eu posso ser teu amigo. Jamais. Você pode tentar por fazer o que for. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Se manter ali, caraca, vamos... Na minha força, eu vou conseguir, eu sou santo, eu vou conseguir ser santo, eu vou conseguir me tornar amigo de Deus pelas próprias forças. E muitas vezes a gente cai nisso, é muito comum, é muito normal. Porém, a verdade é que não existe nada que seja suficiente além do sangue de Jesus. Não existe nada que possa nos fazer de fato limpos, brancos, justos, senão o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro de Deus é a graça manifesta. Quando Ele nos comprou, quando nós ainda éramos inimigos, Ele olhou pra gente e falou, existe valor nessa pessoa, existe valor nele. Quando nós estávamos contra Ele, Ele nos amou e se entregou por nós, por amor. Amém. E essa é a manifestação da sua graça. E é somente através desse sangue, dessa graça, que nós temos acesso agora a uma amizade com Deus, a um lugar de justificação, a sermos chamados cristãos. Porque Cristo agora vive dentro de mim. Mas essa graça, que ela transformou a minha vida, que ela me perdoou, ela agora fez com que eu nascesse para uma nova vida. E é somente quando eu de fato entendo a graça de Deus que eu consigo morrer primeiro para o meu próprio eu. E a Bíblia vai falar, achado juntamente com Cristo na sua morte, eu consigo ser achado com Ele também na sua ressurreição. Porque é somente quando nós nos encontramos com Jesus na sua morte que nós encontramos a Jesus na sua ressurreição. Romanos vai falar sobre isso. No capítulo 6, Paulo fala, somente aquele que morreu com Cristo pode também ressuscitar com Ele. E se nós ainda não morremos, nós ainda estamos nos nossos pecados. E talvez nós não entendemos ainda que a graça ela não veio só para me perdoar e como aquela muleta, aquela bengala onde eu falo, Deus olha para mim agora através de Cristo, sim, isso é verdade. Mas a graça ela é muito mais do que essa bengala. A graça ela é muito mais do que essa desculpa onde eu falo, Jesus me amou e agora eu não preciso mais fazer nada. Não, mas porque Ele me amou tanto que Ele não me deixa como eu estou. Ele me amou tanto que a graça que Ele me deu, essa pequena semente, o reino de Deus, tem tanto potencial que ela não só me salva e me dá uma vida eterna quando eu morrer e tudo acabar, mas ela me transforma hoje. Essa graça que atingiu a minha natureza e a minha natureza que se tornou como a de Cristo agora, pode invadir também o meu comportamento à medida que eu me rendo à graça de Deus. A graça me salva, mas ela também me transforma. E a graça, como eu falei, ela é o próprio Cristo. Porque agora não mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, Paulo diz, a vivo por fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. Amém. Agora não mais nós, mas Cristo. E a graça de Deus, ela só tem espaço quando as nossas forças morrem. A graça de Deus, ela só encontra espaço para operar quando a nossa força humana encontra lugar para morrer. Paulo vai falar, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Jesus falando com Paulo. Porque quando você falha, quando você entende que você não consegue, quando você entende que não é pela sua força, ali eu posso me manifestar. Ali o meu poder pode operar. Quando você entende que você nunca conseguiria
se tornar justo diante de mim pelas tuas forças e manter essa justiça e essa santidade, aí você começou a entender. Aí tem espaço para que eu me manifeste. E Paulo vai falar, Romanos 6, versículo 14, ele diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está falando aqui é sobre dois sistemas, o sistema da lei e o sistema da graça. Ele fala assim, o pecado não vai mais dominar você, não porque agora você não precisa mais obedecer à lei. Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando assim, o pecado não vai mais dominar você agora, porque agora você não está debaixo mais de um regime que depende da sua força. Pela graça, você está debaixo agora de um regime em que você depende inteiramente da força do próprio Deus. Amém. O poder do próprio Deus vivo dentro de você é a única coisa que pode te salvar, que pode te transformar e que pode nos conduzir até o encontro final, onde nós seremos um com Ele. É somente a graça de Deus. É somente Cristo em nós. Amém? E ele diz, no versículo 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, ou abundou, a graça se tornou ainda maior. Aleluia. Amém? Graça de Deus. Muito mais do que o ar-condicionado, do que a direção, do que diversas funcionalidades, a graça de Deus, ela me habilita a viver agora como Cristo é. Porque não sou eu mais que estou vivo. E faz sentido quando Jesus olha pra gente e fala assim, o meu discípulo morre para si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Porque essa é uma escolha diária. Eu escolho anular as minhas forças para que a força de Deus tenha espaço. Amém? Eu queria prosseguir com você, te pedir para abrir em Provérbios capítulo 3. Como eu falei, hoje eu queria falar sobre simplesmente Jesus, né? Acabei que eu estou falando bastante sobre a graça, mas eu acredito que o Espírito Santo ele tem um propósito em como ele está conduzindo as coisas. E simplesmente Jesus, porque a gente falou aquela frase no início, lembra? Eu não preciso de nada além de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Eu não preciso de nada, além de Jesus. Eu não preciso de nada. Além de Jesus. Jesus é a própria graça de Deus. Jesus que está vivo agora dentro de nós. Essa é a nossa esperança. A esperança não é só que Ele morreu, ressuscitou e agora está no céu, mas que Ele morreu e agora vive dentro de mim. Porque a única esperança para viver essa vida em paz, a única esperança para viver essa vida em santidade, a única esperança para viver essa vida em verdadeira alegria, é que agora o próprio Cristo vive dentro de nós. E agora, através dessa intimidade, desse relacionamento, eu posso ser transformado à sua imagem. Através dessa intimidade, desse relacionamento, eu encontro alegria. E Provérbios capítulo 3, no versículo 13, a gente vai ver Salomão falando sobre a sabedoria de Deus. Eu queria caminhar para a conclusão, lendo com você alguns versículos. Sabe, quando a gente entende o valor de Jesus na nossa vida, tudo muda. Quando a gente entende o valor de quem Ele é, a beleza de Jesus, a pérola de grande valor, pela qual eu vendo todas as coisas. Provérbios 3, capítulo 13, vai falar assim: feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata e o seu lucro que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. Uma vez mais, no versículo 15. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. Só não fala nada que você possa desejar, nada que você possa buscar nessa terra,
Nada se compara a ela. Mas eu pergunto para você, o que é a sabedoria de Deus? Ou quem é a sabedoria de Deus? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, 24, se você puder virar comigo ali para 1 Coríntios, rapidamente, no versículo 24 do capítulo 1. Paulo diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos ler de novo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem é aquele que nada que eu possa desejar se compare a Ele? Quem é aquele mais valioso que o ouro, do que a prata, mais lucrativo do que qualquer coisa em que eu possa investir nessa terra, mais precioso que os rubis? Quem é aquele que nada que se compare, nada nessa terra que eu possa desejar se compare a Ele? Esse é Jesus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus em ação. Simplesmente Jesus, nada mais. Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3 ele vai falar: eu era o melhor. Ele vai falar assim: eu era o mais religioso, eu era o mais zeloso. Tudo que você pode entender como reputação humana, como glória humana. Eu tinha tudo, todos os títulos. A minha sociedade, a sociedade de Paulo, a sociedade dos judeus, ela era uma sociedade onde politicamente as pessoas tinham proeminência através da religião, porque a religião e a política, elas eram a mesma coisa. Paulo, quando ele fala ali, eu quero que a gente entenda esse conceito, quando ele fala ali dos fariseus, eu era o melhor, o superior, ele não está falando só que ele era a pessoa mais religiosa daquela sociedade ali, mas porque a religião ela tinha uma conotação naquela sociedade de política. Era como se Paulo estivesse falando assim, na verdade os fariseus eles eram um partido político na Judéia. Então quando Paulo fala isso, ele está falando assim, tudo que se pode ter como glória humana, posição, tudo que se pode ter como reputação, eu era essa pessoa, eu tinha tudo. Eu era o mais brilhante, eu era o mais inteligente, eu era o mais dedicado, eu era mais zeloso. Eu era tão zeloso que eu cheguei a perseguir a igreja e a matar por causa daquilo que eu acreditava. E daí ele chega e fala em Filipenses capítulo 3, mas tudo isso que eu tinha, tudo isso que eu conquistei com os meus próprios braços, quando eu olhei para a beleza de Jesus, quando eu olhei para o conhecimento de quem Jesus Cristo é, ele falou, tudo que eu tinha e considerava como ganho, diante da sua beleza, eu considerei como perda, porque nada que se possa desejar se compara à beleza de Jesus. O conhecimento de Cristo, quando Paulo tem os olhos abertos, como um dia eu tive os meus olhos abertos naquele quarto, lendo aquele livro, para o que é a graça de Deus, a beleza de Jesus Cristo, o próprio Deus, 100% homem. Quando eu entendi naquele dia o valor desse Jesus, eu falei, não existe nada que eu possa desejar que se compare a Ele. É isso que eu quero para a minha vida. É ali que eu vou investir as minhas ações. E vou vender tudo para que eu tenha Ele. E Paulo fala, tudo que eu conquistei diante do conhecimento de Jesus foi como esterco. Como nada. Como esterco diante da beleza de Jesus. Porque o valor inestimável de Jesus, quando Ele brilha, todas as outras luzes se apagam. Quando Jesus brilha, não existe homem, não existe estrutura, não existe título, não existe glória humana que possa prevalecer diante da glória eterna de Cristo Jesus. Não existe brilho que possa brilhar mais do que o próprio Cristo, o sol da justiça. Não existe nada que possa se comparar à sua beleza. E essa beleza que nos atrai aqui, esse é o próprio Evangelho. Esse é aquele que virou para mim e para você um dia e perguntou, você quer me seguir? Ou talvez te pergunte hoje, você quer me seguir? Aleluia. Será que você entregaria tudo? Será que você morreria como eu morri por você? Será que você morreria para essa vida
Será que você morreria para aquilo que esse mundo pode te oferecer? Será que você morreria para tantas propostas, tantos desejos, tantos talentos? Será que você morreria como um dia eu morri por você? Mas a parte mais incrível disso é que Jesus, sendo o mais valioso entre todos, o mais desejável dos homens, ele diz em João capítulo 15 assim pra gente: como o Pai me amou, Ele amou vocês também. Da mesma maneira que o Pai me amou, Ele amou vocês também. Existe um princípio básico: a gente nunca dá uma coisa mais valiosa por uma coisa menos valiosa. Se essa casa, por exemplo, vamos dizer que ela vale hoje 300 mil reais. E você chega lá, 300 mil reais, e você acha que, tendo uma casa que vale 300 mil reais, vamos colocar essa hipótese, alguém chega pra você, você acha que alguém chegaria pra você oferecendo 400, 500, 600 mil para comprar essa casa? Não faria o menor sentido, certo? Não faria o menor sentido. Quando Jesus está falando aqui que o Pai amou a Ele da mesma maneira que Ele nos ama, o que Ele está dizendo é: não existe nada, nenhum homem, ninguém dá uma coisa mais valiosa por uma coisa menos valiosa. Quando o Pai deu Jesus, o que Ele estava dizendo, quando Ele deu Jesus por você e por mim, Ele falou assim: eu estou dando não algo mais valioso, eu estou dando algo do mesmo valor. Quando Ele falou, é o meu filho em troca do seu coração, Ele estava falando, o que eu quero... Opa, tudo bem? Aleluia! Tudo bem? Tudo certo? Amém, amém. Deixa fluir. Mas a parte mais incrível é que essa sabedoria de Deus que nós vemos ali em Provérbios, quando ele fala que nada que você possa desejar se compara a ela, e Paulo vai falar pra gente em 1 Coríntios 1 que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo, a gente entende, não existe nada de mais valioso que Cristo. Mas quando o Pai dá Cristo por mim e por você, o que nosso Pai fez, Ele falou assim: eu estou dando algo do exato mesmo valor. Esse é o valor que eu e você temos para Ele. Deus nunca daria uma coisa mais valiosa de, 600 mil, uma oferta de 600 mil por uma casa que vale 300 mil. Porque a verdade é que nós não valemos menos do que o próprio Cristo aos olhos do Pai. E quando nós entendemos o valor de Jesus, nós entendemos o valor que nós temos para o próprio Deus, e a gente entende o quanto Deus nos ama, é só aí que a gente consegue amar Ele. Eu diria que o segredo da nossa vida cristã está muito mais em entender o quanto Ele nos ama e gastar tempo e energia entendendo o quanto Ele me ama, do que gastar tempo e energia tentando amá-lo. Porque se eu foco no meu amor por Jesus, eu estou voltando naquele carro, onde eu vou ligar só o ar-condicionado e as minhas esperanças vão estar nas minhas forças. Quando eu tento amar Jesus pelo meu esforço, é como se eu falasse, eu consigo pelo meu próprio braço. Mas quando eu me rendo ao que Ele já fez por mim, quando eu me rendo à obra perfeita da sua graça no meu coração, quando eu entendo que mais importante do quanto eu amo Ele é o quanto Ele me ama, o quanto Ele me amou, o amar a Ele se torna um fruto natural do entender esse amor, o valor que nós temos aos seus olhos. E enquanto eu orava ontem, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, enquanto eu orava ontem, eu senti algumas coisas, e o Senhor me trouxe à memória aquela parábola onde Ele diz sobre a ovelha perdida. Eu sentia que nessa manhã é como se muitos aqui, talvez alguns, se vissem como essa ovelha perdida, como uma ovelha que talvez estava longe, talvez estava ferida, talvez estava machucada. E eu sinto que o Pai está nos lembrando do que Ele fez por nós nessa manhã. Eu sinto que Ele está nos lembrando que Ele deixou aquelas 99 que Ele estava cuidando, porque sim, você valia a pena, porque sim, o sacrifício que Ele fez por você valeu a pena. Deixar as 99 e ir até aquele poço, aquele buraco onde nós estávamos,
uma ovelha ferida, uma ovelha machucada, uma ovelha distante, que achava que não tinha mais esperança. Sim, ele foi até aquele poço, ele se rebaixou ao nosso lugar, para poder nos tirar de lá e nos resgatar. Porque esse é o valor que nós temos para Ele. Eu senti o Espírito Santo falando nessa manhã, nos lembrando do quão valiosos nós somos, do quão valioso você é aos olhos do próprio Deus. Tão valioso que Ele entregou o que Ele tinha de mais valioso. Tão valioso que Ele deu a coisa mais preciosa que possa existir em todo o universo. Tão valioso que Ele falou assim: eu deixo a minha glória e eu vou até lá, pisar na terra que eu mesmo criei, para poder buscá-lo, para poder buscá-la, para poder encontrá-la. O Evangelho, diferente das outras religiões, não é nós chegando até Deus, mas é o próprio Deus se despindo da sua glória e nos alcançando onde nós estávamos, nos alcançando no nosso lugar de pecado, na nossa sujeira, na nossa insuficiência, na nossa fraqueza, na nossa condenação. Ele foi até lá. Ele foi até lá. Eu sinto o Espírito Santo nos lembrando disso, porque existe algo que Ele quer fazer, existe algo que Ele quer despertar em nossos corações. Como a noiva anseia pelo noivo, eu acredito que o Espírito Santo, o que Ele quer despertar em nossos corações, a nossa memória nessa manhã, é que nós precisamos simplesmente de Jesus, e que nós nascemos simplesmente para Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós enxergamos o valor que Ele tem, nós enxergamos o valor que nós temos aos seus olhos. Nós podemos caminhar em direção ao que Ele tem para nós. Nós podemos nos tornar aquela noiva que está se preparando, ansiando e apressando o retorno do seu amado. O retorno do seu amado. O Espírito Santo nessa manhã, Ele está despertando na igreja, Ele está despertando em nós um desejo ardente pelo noivo, um desejo ardente por aquele que prometeu e que está voltando para nos buscar. Mas para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos estar prontos para quando Ele vir, nós precisamos ser achados com óleo, nós precisamos ser achados vigilantes. E eu sinto nessa manhã que o Espírito Santo, Ele fala: onde está o seu óleo? Será que existe algo que está estancando o seu óleo? Será que existe algo que fez você deixar de cultivar o óleo da intimidade na sua vida? Talvez isso tenha sido dores, sofrimentos, coisas que pessoas fizeram para você. Eu sinto 3 coisas. O Espírito Santo falava comigo essa manhã sobre 3 coisas que podem roubar o nosso óleo. E ainda de olhos fechados, eu senti que o Espírito Santo, ele falava isso, que uma dessas coisas era a dor. Uma dessas coisas que tem o potencial de secar o nosso óleo é a dor. A segunda coisa, eu não sei qual dor é a sua, a qual dor eu estou me referindo, mas o Espírito Santo vai te revelar, se esse é o seu caso. A segunda coisa que eu senti que tem o potencial de estancar o nosso óleo é a religiosidade. E o Espírito Santo me falava: eu preciso que vocês se desfaçam de todo orgulho espiritual, eu preciso que vocês se desfaçam de um sistema onde o homem está no centro, eu preciso que vocês ainda morram, eu preciso que vocês se desfaçam de glória humana, porque para mim isso é uma coisa séria. E a religiosidade, ela vai te deixar no superficial, a religiosidade, ela vai te deixar na aparência, onde os olhos humanos conseguem enxergar. Eu não sei se esse é o seu caso, mas se o Espírito Santo começar a se revelar, só vai se rendendo a Ele nessa manhã, só vai dizendo: sim, Espírito Santo, eu confesso, Senhor, o meu pecado, eu me rendo à Tua obra neste momento. Talvez você deixou que a sua dor para você fosse mais importante do que o próprio Jesus. Talvez você deixou que a sua religiosidade estancasse o seu óleo. Ou talvez, essa é a terceira coisa, você se permitiu levar por distrações. E essa é a terceira coisa que pode roubar o nosso óleo: as distrações do que este mundo pode nos oferecer como proposta. As distrações. As distrações. Eu não sei se você se identifica com uma dessas coisas. Se talvez a sua dor estancou o seu óleo, te impediu de cultivar essa intimidade. Se talvez foi a religiosidade.
ou se talvez foram distrações. Mas eu sinto o Senhor nos lembrando de 3 verdades também nessa manhã. E ainda de olhos fechados, eu quero que você deixe o Espírito Santo agora te ministrar. Eu sinto que Ele já está operando nessa sala. Eu sinto que Ele já está trabalhando nos nossos corações. Tudo que nós precisamos fazer é nos render. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer, Deus. Não existe agenda mais importante do que a Tua vontade. Espírito Santo, vem e faz em nós o que o Senhor quer fazer em nós. Eu sinto que o Senhor nos lembrava também de algo acerca daquelas 10 virgens. Eu senti o Senhor falando: o óleo é intimidade. O óleo é intimidade. O óleo é eu me conhecer. Porque aquelas 5 virgens que foram encontradas sem óleo, eu disse: eu não as conheço. O óleo é intimidade. O óleo é intimidade com Jesus. Existem 3 verdades que eu sinto que o Espírito Santo nos fala essa manhã. A primeira delas é que só quem tem óleo persevera até o final. Só quem tem óleo irá perseverar através das dores e das tribulações e chegar até o fim. A segunda é: o óleo é intransferível. Não existe uma forma de eu te dar o meu óleo ou você me dar o seu óleo. E aquelas 5 virgens na parábola, elas até perguntaram: será que vocês, para as outras 5, poderiam nos dar um pouco do seu óleo? Mas elas se esqueceram de um fato, de que o óleo da intimidade não é algo que ninguém possa fazer por você. O óleo é intransferível. O óleo é algo que se produz sozinho. O óleo é algo que se produz como resultado dessa intimidade, dessa entrega. E existe uma terceira coisa que o Espírito Santo fala, que o óleo se obtém pagando um preço. O óleo custa sim, e o que ele custa é a nossa entrega total. Esse é o preço. E nós só conseguimos pagar esse preço quando nós primeiro entendemos o preço que foi pago por nós. Existe um preço para o óleo. E é por isso que só você pode comprar o seu próprio óleo. Só você pode cultivar a intimidade com o seu amado. Aquele que nos leva até esse lugar é o Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir pelas mãos nessa manhã. Talvez Ele está te lembrando, e se você se identifique com uma das coisas que eu falei aqui, algo que você deixou estancar o seu óleo. Talvez nessa manhã você se sinta seco, mas eu sinto que o Espírito Santo, Ele nos encontra. Eu sinto que Ele está aqui para fazer algo. Que Ele te mostre nessa manhã. Pergunta ao Espírito Santo: onde você quer me levar? Se você quiser continuar sentado, se você quiser se colocar de pé, eu só peço que você se entregue completamente agora e que nenhuma distração venha atrapalhar o que Deus quer fazer nessa manhã na sua vida. Que nada venha roubar o que Ele tem para você nessa manhã. Se entregue a Ele, se entregue ao Espírito de Deus. O Senhor, nós desejamos Jesus. Nós desejamos simplesmente Jesus. Não deixe que nada dentro de nós, Senhor, venha nos impedir, venha nos paralisar. Senhor, que nenhuma dor nos deixe onde nós estamos, que nenhuma religiosidade, Senhor, Pai, que nada, nenhuma distração tire os nossos olhos. Volta os nossos olhos para Jesus. Volta os nossos olhos para Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, desperta em nós. Desperta em nós um desejo ardente pelo noivo, Senhor. Tire os nossos olhos de nós.
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As lamparinas estão acesas. Se você quiser cante isso nessa manhã. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, olhe pra Jesus nessa manhã. Se você pudesse render totalmente a Ele, olhe pra Jesus. Olhe pra Jesus. Espírito Santo, nos leva a Cristo. Cante, tem fogo, tem fogo. Oh, oh. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos.
estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Amém. Eu sinto que enquanto nós estamos adorando nessa manhã, o Espírito Santo está operando neste lugar. O próprio Deus está fazendo coisas, Ele está agindo. Você não precisa que ninguém ore por você. Você não precisa que ninguém ponha as mãos sobre você. Você precisa simplesmente de Jesus. E eu oro, Espírito Santo, vem agora, Senhor. Nós te damos liberdade. Leva-nos, faz-nos olhar para os olhos de fogo. Faz-nos olhar para os olhos de fogo de Jesus. Incendeia os nossos corações de novo. Incendeia os nossos corações de novo. Espírito Santo, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Como nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós.
Espírito Santo, a tua obra, o teu ministério neste lugar, a tua ação em nosso meio, Senhor. Você é o Senhor, você é o Senhor da igreja, você é o Senhor dos nossos corações. Espírito Santo, nós te pedimos uma coisa eu desejo, eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Faz morada em mim. Eu quero morar em Ti todos os dias da minha vida. Jesus, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido nessa manhã a Ti, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor. Leva-nos de volta onde nós deixamos o nosso óleo acabar. Eu sinto o Senhor reavivando a chama, e a chama só pode permanecer com o óleo. Ele está te dando óleo nessa manhã. Receba o óleo do Espírito Santo. Receba o óleo que você irá cultivar a partir de agora. Receba o óleo que você irá cultivar a partir de agora. Não só visitação, mas sim habitação. Não só visitação, mas sim habitação. Nós queremos morar em Ti, Jesus.